Lucas, capítulo 24, eu quero falar sobre a última notícia. Versículos 13 a 31. Eu queria convidar os irmãos a serem transportados para essa cena, para esse ambiente, e tentar perceber, em algumas perspectivas, o que se passa aqui. Viaje comigo. A leitura bíblica é uma viagem. Quase somos, no espírito, transladados. E observamos ali algumas coisas que, somente meditando, que o Espírito desperta a gente. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que ele tinha uma visão de um anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então, lhes disse Jesus: ó honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando ele um pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Versículo 31, vamos ler? Então, se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, fala conosco, ilumina os olhos do nosso coração e dá-nos entendimento. Pai, fala com cada um que aqui está. Entrega-nos, Senhor, o recado do céu. Ninguém aqui veio ouvir um homem. Ninguém veio aqui veio ouvir uma opinião, um conselho, uma orientação. Nós viemos ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de muitas águas, a voz de Deus. A Bíblia pregada é a voz de Deus. Fala conosco, Senhor. Nós pedimos, nós já oramos aqui. Fala, precisamos de Ti, precisamos do Teu Santo Espírito. Em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, eu não sei se você se dá conta do atual cenário do mundo digital, onde a mídia escrita, a mídia impressa, papel, está chegando ao fim. Já reparou? Está chegando ao fim. Pesquisando acerca disso, eu li que nos últimos 5, 6 anos, mais de 16 jornais em todo o país deixaram de existir. Não existem mais. E o jornal era o meio pelo qual nós, de fato, nos informávamos. E ele trazia a crítica e a perspectiva e o ponto de vista, né, daquele jornal. E não somente isso, mas já houve época, eu não peguei essa época, eu não me lembro
bem dessa época. Eu fui assinante de alguns jornais, aí o garoto jogava o jornal na porta da nossa casa, aí eu lia, não lia, só acumulou papel, porque não dava para ler tanto jornal todo dia, pelo menos para mim não dava. Mas eu tinha amigos que todo dia liam um jornal. Tem um amigão meu que ele não vivia a vida sem ler o jornal, todo dia. E não somente isso, mas alguns desses jornais, além de saírem do prelo na madrugada, ainda tinha uma segunda edição, era a edição da parte da tarde. Então saiu uma edição pela manhã, ainda saía o jornal da tarde. Alguém pegou isso? Quem pegou? Levante a mão. Tem gente antiga aqui, meu Deus. O jornal da tarde. E hoje não vendem mais nada, porque a informação hoje chega quase que automaticamente, já cai na rede, e aí já se comunica, e no Japão alguém já sabe do que aconteceu aqui. Esse texto é interessante, porque vai dizer aqui que Jesus, irmãos, eles viram Jesus, eles conheceram Jesus. Jesus convoca pessoas para o seguirem, e essas pessoas que Jesus convoca para segui-lo, elas se tornam amigas dele, e creram no que ele dizia, e também criam no que Jesus fazia cada uma dessas pessoas. Meus irmãos, esses que aqui estão, esses discípulos, eles viram Jesus fazer coisas maravilhosas, manifestava-lhes milagres esplêndidos, curando leprosos, falando com ondas. Eles viram Jesus dando ordem ao mar, eles viram Jesus com uma palavra expulsar legiões de demônios, fazendo menção ao exército romano. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, abrir os olhos aos cegos. Se nós seguirmos a cronologia de João, eles viram Jesus, irmãos, no capítulo 1 de João, se declarar e ser declarado como sendo o verbo vivo, o verbo da vida. No Evangelho de João, capítulo 2, eles viram Jesus transformar água em vinho. Eles viram Jesus confrontar Nicodemo no capítulo 3. Eles viram Jesus, meus irmãos, ele dar água da vida para a mulher samaritana. Eles viram Jesus no capítulo 5 curar o paralítico de Betesda. Eles viram Jesus no capítulo 6 multiplicar pães, meus irmãos. Eles viram Jesus no capítulo 7 lidar com a incredulidade dos seus irmãos. Eles viram Jesus, meus irmãos, no capítulo 8 tratar com a mulher adúltera com toda a graça, mas também com toda a verdade. Eles viram Jesus no capítulo 9 curar os cegos de nascença. Eles viram Jesus no capítulo 10 se declarar ser ele o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eles viram Jesus no capítulo 11 ressuscitar Lázaro. Eles viram Jesus, meus irmãos, no capítulo 12 ser ungido lá em Betesda. Eles viram Jesus no capítulo 13 lavando os pés deles mesmos. Eles viram Jesus confortando seus discípulos no capítulo 14. No capítulo 15 eles viram Jesus declarando-se ser a videira verdadeira. No capítulo 16 ele consola os seus discípulos e anuncia a vinda do Consolador. No capítulo 17 Jesus, irmãos, eles viram Jesus orar a oração sacerdotal. No capítulo 18, meus irmãos, eles perceberam Jesus chorando no Getsemane e Pedro negar a ele. Agora, nesse episódio aqui, paralelo ao que estava acontecendo, eles também viram que diante de Jesus, eles ficaram fascinados com isso. Eles ficaram perplexos com isso. Eles discerniram a presença divina no homem de carne e osso, naquele que os falava. Meus irmãos, eles ficaram convictos, esses convictos ficaram de que aquele que estava ali era Deus em carne, era de fato o Verbo, porque ninguém haveria de ter tanto poder sobre a morte, sobre a cegueira, sobre a lepra, sobre o mar, sobre o vento, ninguém. Era Deus em carne e osso, olhando a vida com os olhos humanos, com os olhos de homens. E eles, irmãos, foram chamados por Jesus, e eles viram tudo que Jesus fez, e esses homens, irmãos, ficaram perplexos, pasmados, boquiabertos com quem era Jesus, e chegaram ao clímax de eles confessarem, pois ao serem indagados sobre quem era Jesus e qual era a identidade de Jesus, Jesus perguntou assim: o que estão dizendo lá que eu sou? A Elias, João Batista e outros mais. E vós, quem dizeis? E Pedro, meus irmãos, tomando a palavra, e em nome de todos, disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro declarou isso. Tu tens as palavras da vida. Para quem iremos? Meus irmãos, então, se eles se encontraram com Jesus,
Se eles viram o poder de Jesus, se eles confessaram Jesus, o coração deles se encheram de esperança. E essa confissão se tornou a confissão de todos nós até hoje. Eu e você confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eles se encheram de esperança, tinham convicção de que o reino de Deus tinha chegado, porque o rei do reino de Deus estava ali no meio deles, estava dormindo com eles, andando com eles, e que o rei esperado estava lá. Então, irmãos, eles viram tudo que Jesus fez, então eles ficaram boquiabertos com esse chamado, eles receberam a revelação do Pai, confessaram quem é Jesus, e eles, irmãos, agora, Jesus ele começa a fazer um movimento muito interessante, pois com os corações dos seus discípulos cheios de esperança, ele capta para si mesmo, ele capta para si um fórum, ele capta para si um grupo, um mini exército de 12 apóstolos e vários discípulos, e agora Jesus, irmãos, ele começa a caminhar em direção a Jerusalém, porque Jesus, você sabe, ele nasce em Belém, passa a sua infância em Nazaré, e nos seus 30, 31, 33 anos, percorre várias cidades, desde onde nasceu até Jerusalém, um pouco menos de 6.000 quilômetros, e ele vai se aproximando de Jerusalém, que é a terra dos reis, que é a terra dos poderosos. Lá estava o trono do rei. E aí, o coração deles apertado, estão dizendo assim, está chegando a hora. Olha, Jesus, o rei, chegou, ele tem poder, e ele é Deus, e ele vai fazer, e ele vai acontecer. E a expectativa deles, meus irmãos, sabe qual era? Era que o reino de Deus se estabeleceria, Roma cairia, as injustiças daquela geração chegariam todas ao fim. Eles ficaram com a certeza absoluta que fariam parte disso. Inclusive, houve a discussão entre eles sobre quem iria sentar no melhor lugar, eu à direita, você à esquerda. Eles estavam completamente convictos, completamente convencidos de que eles participariam daquela realidade. Olhando para frente com extrema esperança, eles foram tomados de certezas diante do Senhor, de que o momento chegaram. Porque Jesus agora, ele toma uma reta e ele começa a caminhar em direção a Jerusalém. E se não bastasse isso, de que Jesus seria o rei de todo o planeta, eles tinham certeza de que o trono de Deus ganharia visibilidade, que agora se estabeleceria a paz sem fim, a fome cessaria, a violência se extinguiria, a alegria invadiria os corações e os tiranos seriam banidos de todo o governo e de todo o mundo e reinaria um reino de paz. E eles estão caminhando com ele para Jerusalém. E para confirmar todas essas certezas, e para confirmar todas essas convicções, e para confirmar todas essas declarações que foram assentadas nas mentes de cada um deles, quando ele chega em Jerusalém, meus irmãos, o coração deles dispara, Jesus é aclamado e ovacionado, mantos e palmas se espalhando vão, e ele entra num jumento, cria de um jumentinho, e todos cantam, Hosana, a multidão, irmãos, Hosana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor. E ele vai no templo, e quando ele chega no templo, possuído de autoridade, o zelo pela casa do Senhor que o consumia, ele entra no templo, expulsa os cambistas, expulsa os negociadores, até os religiosos, irmãos, empedernidos de coração, são expostos, e todos vislumbraram até um lugar no trono. Eles disseram, olha como é que ele tem autoridade, tirou esse, tirou aquele, vai colocar a gente também, eles estão seguindo. Porém, irmãos, a situação radical e abruptamente ela muda, pelo contrário, e se decepciona. O que se ergue não é um trono, é uma cruz. Foi muito rápido. Estavam eles no jardim de Getsêmani, era uma quinta-feira, e de repente chega, irmãos, uma comarca de soldados, e à frente vai Judas, que com um beijo o identifica, e Jesus é manietado e levado. E daqui a pouco, quando eles olham, já é sexta-feira, Jesus está pendurado em uma cruz. Aqueles que o haviam aclamado e recebido, gritando, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor, são esses mesmos que agora gritam, crucifica, crucifica, crucifica. E os mais destacados dos discípulos, os mais sanguíneos dos discípulos, sumiram todos, de maneira súbita, estranha e diabólica. Todos, meus irmãos, recriminavam o nosso Senhor, inclusive o preterindo e elegendo Barrabás como sendo um bom representante no lugar de Jesus. O jogo virou. E agora, irmãos? E agora? E agora, José? Lá está Jesus pendurado, vertendo em sangue, com espinhos, uma coroa na cabeça, em agonia, no meio de 2 ladrões. Coroado com ironia, é colocado rei dos judeus, e por volta das 12 horas,
densas trevas cobrem a terra completamente, e a negridão, onde ninguém via um palmo na sua frente. E quando vai lá para as 3 horas da tarde, eles ouvem um grito: Eli, Eli, lama sabactane. Deus meu, por que me desamparaste? E depois de ter dito está consumado, diz: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus morreu. Repete comigo: Jesus morreu. Agora, como ficam os discípulos? Agora, como ficam os apóstolos? Agora, como fica o cenário, como fica o coração, como fica a mente? Agora, o desânimo os acomete. Quinta-feira ele é preso, de quinta para sexta ele é espancado, sexta-feira Jesus morre, na sexta-feira pela manhã ele é esfacelado, com chicotadas, sábado passam sem ele, agora é domingo, e a gente está em Lucas 24, e quando você lê na sua Bíblia, Lucas 24, versículo 13, naquele mesmo dia, está falando que é o domingo. Agora chegou o domingo. E agora, irmãos, os discípulos, cada um vai procurar o seu lugar. Pedro disse assim: eu vou pescar. Esses disseram: eu vou botar para Emaús, para o campo, uma terra agrária, vou botar para minhas ocupações. 2 dos discípulos, decepcionados, eles seguem caminho de volta para Emaús, e de repente surge alguém que também, fazendo aquele itinerário, e o versículo 17 vai dizer assim, que esse alguém disse assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles olharam para ele e dizem: ué, um porém chamado Cleopa dizendo: é o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? É só você que não sabe as últimas notícias? Pergunta ao irmão assim: você sabe qual é a última notícia? Agora, irmãos, como é que estão eles? Chateados, eles param e dizem: você não sabe mesmo estando em Jerusalém? Porque ele estava vindo de lá para cá, né? E estando em Jerusalém, qual a última notícia? Jesus disse: quais são as últimas notícias? E aí eu pergunto para você mais uma vez: quais são as últimas notícias? E eles dizem: olha, você não sabe como os principais autoridades do povo e sacerdotes entregaram e o crucificaram? Ou você não sabe? Pois nós esperávamos que ele redimiria Israel. Nós esperávamos. É verdade que, de fato, algumas das mulheres foram ao sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, e um anjo disse que ele ressuscitou, mas ninguém o viu. Até os apóstolos também viram que o túmulo está vazio, mas ninguém viu. Então roubaram o corpo dele. Não está lá. E Jesus disse, vamos ver o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Lê comigo, vamos ler disso. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Lê comigo. Meus irmãos, no partir do pão, Jesus é reconhecido e suas vidas mudam radicalmente. Por quê? Porque repete comigo, a última notícia que eles tinham estava atrasada. Eles perceberam que aquele ali era o Jesus ressuscitado dos mortos. Eles perceberam isso. Então, se eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Agora, irmãos, antes do encontro com Jesus, como estavam esses 2 discípulos? Cleopas, como estavam eles? A alegria deu lugar à dor. O colorido se acinzenta. O peito se esvazia de paz e se enche de angústia. Os olhos ficam cegos de esperança. E as certezas se desmoronam todas elas. Como é que eles estavam, meus irmãos? Porque depois de terem deixado para trás a cruz e erguido lá o seu Senhor,
E depois de terem ouvido da parte das mulheres que o túmulo estava vazio, era um domingo, eles voltaram para suas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, eles se sentiam profundamente decepcionados com Deus. Profundamente decepcionados com Deus. Suas mentes, outrora, se encheram de sonhos, mas agora estão com a sensação de que a promessa de Deus, que Deus não cumpriu, não se cumpriram e nem se cumprirão. Tudo que Jesus disse, que os traria para a glória, que seria um novo céu, uma nova terra, que ele enxugaria toda lágrima, que ele reinaria, na perspectiva deles, antes de encontrarem com o Senhor, se sentiram profundamente decepcionados. E disseram para esse que ainda não havia identificado sendo ele Jesus, disseram, você não está sabendo que ele era poderoso em obras? Nós vemos tantas coisas, mas agora está morto. Morreu. Decepção. Doutor e pastor ainda vivo, Charles Swindoll, tem um livro, o título é esse, Decepcionado com Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, eles estavam com a mente completamente cativas do passado. Olha, eu não sei se era uma neuropatia, mas eles estavam completamente presos ao passado. Se tornaram seres do passado. Todos os verbos estão no passado, nada no presente, e sem futuro e sem Salvador. É como eles estão. Se você reparar comigo o texto, é muito claro você ver que eles disseram na conversa com Jesus de que nós esperávamos, passado, que ele fizesse e não fez, que ele fosse quem havia de redimir, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que as mulheres falaram algumas coisas, e não achando o corpo de Jesus, voltaram. E eles estão presos, absorvidos, algemados, agrilhoados ao passado. Sua mente adoecida completamente, ao ponto de não conseguirem identificar o Senhor Jesus nesse glorioso encontro. Meus irmãos, quero dizer que tem muita gente nesses dias vivendo o mesmíssimo drama que viveram esses dois. Mesmíssimo drama. Gente sem presente, sem futuro, presa ao passado. Um desencanto total. Desencanto na perspectiva política. Eu pensava que mas eu era desse lado, pastor. Não era para esse lado. Você está vendo que até agora, nenhum, nem outro, e nem ninguém. E aí, meus irmãos, o desencanto é enorme. As decepções na área da moralidade são enormes. A gente não sabe quem é fiel, quem é honesto, quem é íntegro, quem vai honrar a palavra. Nós estamos como que numa areia movediça e nós vivemos aí decepções, assim como eles, completamente decepcionados e absortos ao passado, dizendo, nostalgicamente falamos, um dia foi bom, hoje a situação vai de mal a pior. Estamos sem perspectivas na área econômica, onde os dados são todos eles, nos parece pelo menos, são dados mentirosos, dizendo que o PIB isso, e que a inflação aquilo, e o salário mínimo dá para você fazer e não dá para fazer. Desencantamos-nos, irmãos, na perspectiva das relações familiares. A gente vê que o nosso filho é aquilo ali mesmo e a gente não está conseguindo ajudar ele para sair dessa situação. E o nosso cônjuge, nós vamos que suportá-lo assim, até que a morte nos separe, e nós vivemos desencantados, decepcionados com o pai, com a mãe, com o marido, com a mulher, com o filho, com o tio, com o avô. Na perspectiva religiosa, nos decepcionamos com a igreja, nos decepcionamos com o pastor, com o diácono, e aquele irmão, e aquele cantor, e que pregador é esse? O momento, irmãos, é um momento de insegurança, de frustrações, de decepções. É um momento, meus irmãos, de desencanto. É um momento de desesperança. Esse é o momento que a gente está vivendo. Essa é a verdade. Veja comigo. Com isso, da mesma forma que esses dois voltavam para Emaús, hoje também muitos desiludidos voltam para casa. Acaba o culto e voltam para casa para o seu mundinho. Voltam para casa desistentes. Tomam o caminho da depressão, sem projetos, sem engajamento, sem garra, sem alegria, sem esperança. Vivem confinados em uma pandemia de ceticismo. Assim como esses dois aqui,
Foram tomados por um ceticismo, disseram, está vazio lá, mas ninguém viu nada, eu estou voltando para casa, eu desisti, eu estou abortando, eu estou apostatando, porque Deus me decepcionou e Ele disse muita coisa para mim e não cumpriu. Mas, meus irmãos, eles olham para Jesus e dizem, és tu o que não sabe as últimas notícias? Tu és o único que vindo de Jerusalém não conhece as últimas notícias? E Jesus, irmãos, faz uma pergunta que também deve ser feita para você também. Jesus pergunta, quais são as últimas notícias? Vamos repetir isso? Quais são as últimas notícias? DJ, melhora o som aí porque começou a chover. O que Jesus queria dizer ao perguntar isso? O que Jesus queria dizer? Jesus os queria fazer pensar. Eu queria convidar você, não se ocupar com o barulho da chuva, a pensar. Qual é a última notícia? Porque Jesus, quando encontra com eles estão conversando, atribulados, decepcionados, angustiados, desistentes. Jesus se junta com eles e diz, tudo bem? Dá para caminhar junto aí? Que é perigoso. Melhor em grupo. Fica conosco. E qual é o assunto aí? A última notícia. Qual é a última notícia? Você não está vindo de Jerusalém? Estou. Jerusalém toda sabe, você não sabe a última notícia? Jesus morreu. Pensávamos que ele redimiria Israel. Pensávamos que ele se assentaria no trono de Roma. Pensávamos que ele estabeleceria a paz sem fim. Pensávamos que ele deporia todos os maldosos. Nós pensávamos isso. Entendi. Então Jesus começa a dizer o seguinte, o jornal de vocês está atrasado, porque o jornal de vocês é de sexta-feira. Agora eu estou entendendo porque vocês estão assim. Vocês estão assim porque o jornal é atrasado. No jornal de sábado eu sei que não tinha notícia nenhuma. Vocês estão fora do jornal de domingo de manhã. Vocês só têm o de sexta-feira da paixão. Teve o sábado, aleluia, mas vocês não receberam o jornal do domingo da ressurreição. E Jesus, irmãos, em outras palavras, exemplificando, disse isso no partir do pão, ao se revelar a eles, ele disse, hoje cedinho, domingo, na tumba, ela se abriu, e eu rugi como um leão poderoso, e eu saí dali, e as últimas notícias não são da minha morte, as últimas notícias são da minha ressurreição. E daqui para frente, disse Jesus, nunca mais a morte será a última notícia, e sim, sempre a ressurreição do meu corpo, a minha ressurreição será a última notícia. Vamos dar glória a Deus por isso, meus irmãos. Agora, as últimas notícias quem dá é Jesus. Quem lhe deu as últimas notícias? Você que veio aqui hoje nesse culto, quem lhe deu as últimas notícias? Foi o médico. Quem lhe deu as últimas foi o psicólogo, foi o psiquiatra, foi o teu chefe, foi o gerente, foi teu pai, foi a tua mãe, foi teu filho, foi o pastor, foi o Jornal Nacional, foi a Bolsa de Valores, foi o obituário, foi o resultado do Enem, foi aquela moça dos recursos humanos. Quem te deu a última notícia? Meus irmãos, eles não dão a última notícia. Quem dá a última notícia é o Senhor da glória. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Senhor do tempo. A última notícia quem dá é Deus. E a última notícia é Jesus Cristo ressuscitou. Diga glória a Deus. Há muitos que estão com a notícia da morte, do divórcio, da doença, do marido drogado, do pai adúltero, da esposa infiel, da demissão, da falência, do aborto, do envolvimento do filho ou a filha com o tráfico, notícias que arruinaram você. Porque a notícia que eles testemunharam com os próprios olhos foi a morte de Jesus. Eles viram que ergueram o nosso Senhor no Monte Calvário, no Monte Caveira. Eles viram que o colocaram, eles viram de longe, amedrontados, cheios de temores, viram de longe o nosso Senhor. Eles viram que do meio-dia às 3 horas, todo o céu se escureceu. Eles viram. E aí, meus irmãos, mas eles esperavam. E no sábado nada aconteceu. Na sexta nada aconteceu, no sábado nada aconteceu. E no domingo, até aquela hora, eles não sabiam que o nosso Deus já havia ressuscitado. Talvez, como eu disse no início, você que lembra daquele jornal que tinha 2 edições, saiu do Prelo, uma de madrugada
e saía uma do prelo, lá para o meio-dia saía outra. Eu acho que aqui ainda existia esse jornal, que tinha uma notícia de manhã, e domingo de manhã, bem cedinho, meus irmãos, Jesus estava morto ainda. Mas em determinada hora, o jornal não pegou a ressurreição. Eles tinham que ter lido o jornal da tarde. Fala para o teu irmão, você já leu o jornal da tarde? Meus irmãos, a partir de então, hoje, eu só quero falar a última notícia. E a última notícia é que a notícia que você tem é falsa. Está atrasada. Há uma última notícia que muda todo o cenário, toda a perspectiva de qualquer ser humano que conhece Jesus ou que vier a conhecer o Senhor Jesus em fé. Pois a última notícia é, Ele ressuscitou. Eu queria pedir você para rasgar esse jornal velho e parar de ler a última notícia. Sexta-feira, sábado ou domingo muito cedinho. Você não pegou o jornal ainda. Porque preste atenção numa coisa, meus irmãos. Essa última notícia, ela traz um impacto que tem consequências eternas. Consequências eternas. Quais são as implicações ao nos enchermos dessa notícia? Do impacto da ressurreição de Jesus. Primeiro, quem crê nisso, vence o pessimismo do mundo. Repete comigo. Quem crê nisso, vence o pessimismo do mundo. Nós vivemos nesse mundo, nós não somos alienados, mas, irmãos, todos nós temos que nos levantar todo dia na esperança, na vitória e no poder da ressurreição e viver com paixão e viver para vencer cada dia, porque Jesus ressuscitou. Meus irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria um canastrão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele faz de Deus mentiroso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos mais infelizes dos homens e todos nós estaríamos perdendo o nosso tempo aqui. Mas, meus irmãos, ele ressuscitou, diga a glória a Deus. E essa ressurreição, ela faz nos vencer todo o pessimismo. O que está dando errado na sua vida? Jesus ressuscitou. Nós conhecemos um autor e ele escreveu um livro sobre sofrimento. E a tese dele é que quando a gente olha para o sofrimento na perspectiva da ressurreição, nós recebemos, irmãos, uma anestesia na nossa alma, onde aquilo que tanto nos doía para de doer tanto quando a gente enxerga a vida na perspectiva da ressurreição. Quais são as implicações, pastor, ao nos enchermos dessa notícia? É quem crê nisso, vence o desespero espiritual que vem do inferno. Você sabia que vem um desespero espiritual do inferno e está profetizado? Abra sua Bíblia lá no Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, ele anuncia, irmãos, que haverá um desespero. Capítulo 9, a gente pode ler do verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhe foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhe foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente, lê comigo agora, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Eles vêm para fazer sofrer. Meus irmãos, quando nós nos apegamos a essa última notícia, é porque o selo do Espírito Santo está sobre nós e nós vencemos o desespero espiritual que vem do inferno. É uma sociedade desesperada, é uma sociedade violenta, é uma sociedade empedernida, é uma sociedade, meus irmãos, amiga dos prazeres, inimiga de Deus, é uma sociedade ciumenta, é uma sociedade, irmãos, que vive na carne. Agora, quando nós temos essa verdade e enxergamos a vida na perspectiva da ressurreição, tudo muda. Se dentro de nós tem um domingo da ressurreição, nós não vivemos. Você quer ver uma coisa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que Jesus ressuscitou, não existe mais sexta-feira, não existe mais sábado, não existe mais terça nem quarta. Todo dia é dia de celebrar a vida de Deus em nós, a vida do Espírito Santo em nós, todo dia. Não tem mais. Jesus ressuscitou no domingo, e agora
Amanhã pode ser até segunda, mas dentro de mim continua domingo. Olha, depois da manhã pode ser até terça-feira, irmãos. Mas diga para o teu irmão assim, ó, que seja domingo dentro de você. Porque nós vivemos a fé e nos movemos, irmãos, mediante a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós lemos Efésios aqui e falamos sobre isso, que essa viva esperança é mediante a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, quem crê nisso, vence a morte. Não tem medo de morrer, não deseja morrer, claro, mas encara quando for necessário. O cristão, uma das coisas que diferencia o cristão do ímpio é que nós não temos medo da morte. Fala para o teu irmão, não tenha medo. Você não tem que desejar morrer, você não tem que ter medo dela. Porque é como piscar de olhos, irmãos. Nós estaremos com o Senhor, nós estaremos na glória. O cristão, ele sabe morrer, sabe sepultar os seus, sabendo que aqueles que no Senhor morrem ressuscitarão como o nosso Senhor ressuscitou. Então, o medo, a fobia da morte, quem crê na ressurreição, vence a morte. Portanto, irmãos, isso tudo se dá nesse encontro com Jesus. Olha para cá. Isso tudo se dá no partir do pão. Ele mesmo foi lá. E eu creio que Ele mesmo está presente aqui hoje na pessoa do Espírito Santo. Quais são as últimas notícias da sua vida? Você vai continuar com as notícias sexta-feira? Quais são as últimas notícias? Sabe o que eu tenho a dizer para a Marcelene e para o Rafael? Que a última notícia não é o diagnóstico do médico. A última notícia é que Jesus ressuscitou. Isso muda completamente. Isso quer dizer, irmãos, que Ele tem o poder. Isso quer dizer que aquele que em nós, no nosso meio andou, foi assunto aos céus, nos representa, advoga a nossa causa, intercede por nós, foi preparar um lugar para nós, cuida de termos aqui uma vida abundante, disse que estaria conosco por todos os dias das nossas vidas e nós seríamos acompanhados pela bondade e pela misericórdia enquanto vivêssemos. A última notícia é que Jesus ressuscitou e que há vitória para você em qualquer situação. Meus irmãos, eu acho que a gente já é maduro para entender isso. Eu quero dizer para os irmãos que a tua vitória é certa. Quem crê nisso, diga, a minha vitória é certa. A vitória que eu estou dizendo, a nossa vitória ontológica, a nossa vitória existencial, a nossa vitória essencial, a nossa vitória é certa. Ele não nos abandona, Ele é o bom pastor. Se você não tem vitória, não tiver vitória aqui, meus irmãos, você tem vitória lá. O apóstolo Paulo foi decapitado ou não? Foi. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo ou não? Foi. Eles foram vitoriosos ou derrotados? Vitoriosos. Porque a vitória não é a vida sair do jeito que eu quero. A vitória é pelas misericórdias de Deus a gente permanecer fiel em fé até o fim. E com uma alegre esperança de que tudo que passamos aqui, a Bíblia chama de leve e momentânea tribulação, comparado com o eterno peso da glória. Há uma glória que nós vamos receber, é um eterno peso de glória no porvir. Diga glória a Deus por isso. Meus irmãos, aquele que é a última notícia foi a caminho de Emaús entregar a última notícia acerca dele mesmo, que afeta toda a tua vida e a vindoura também. E ele continua vindo no poder do Espírito Santo, no anúncio do Evangelho da sua palavra. Ele está, irmãos, na Rua Farmacêutica Deodoro Pinto, número 245. E ele está aqui, não sou eu. Ele está falando comigo e também está falando com você, que ele ressuscitou. Está tudo resolvido. Está tudo solucionado. Está tudo em ordem. Ele restabelecerá. Ele restaurará, Ele fará a completa glorificação, Ele vai restaurar todo o planeta, Ele vai restaurar todo o universo, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai restaurar a tua casa, Ele vai restaurar tudo, meus irmãos, tudo, tudo. Feche os olhos e abra os ouvidos e ouça as últimas notícias da sua vida. Nós precisamos ouvir as últimas notícias da nossa vida. Nós ouvimos muito homens e tememos homens. Nós temos que ouvir o céu, meus irmãos. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, nos capítulos 27, 28 e 29, ele vai narrar, né, do seu naufrágio,
quando todos são absorvidos por desespero, inclusive o capitão não sabia mais o que fazer da vida, Paulo se levanta no meio das 276 pessoas e diz assim: meus irmãos, o Deus de quem eu sou e o Deus de quem eu sirvo esteve comigo. E ele falou comigo que vai ficar tudo bem. Eles disseram: esse cara é louco, como é que a gente vai ouvir um cara desse? Mas, irmãos, você pode muito bem dizer isso, porque se ele ressuscitou, ele pode curar o teu ente querido. Se ele ressuscitou, ele pode ressuscitar aqueles que morreram. Se ele ressuscitou, ele pode transformar a história de quem você está orando. Se ele ressuscitou, ele pode mandar o sol se apagar. Se ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele pode todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Quem crê nisso, diga amém. Em termos práticos, irmãos, Jesus é a notícia. Nós estamos anunciando Jesus, o Salvador. Agora, o que acontece com esses homens? E aí, irmãos, veja bem, a consequência, a prova cardeal, irrefutável, de que você vive as últimas notícias, você sabe qual é? Não é você viver alegre com seus projetos. Não é você bater palma e dizer: opa, então vou partir para os meus projetos. Não. Esses irmãos desistentes, apóstatas, seguiam para Emaús, mas quando eles recebem a última notícia, só lhes cabe fazer a única coisa. Inclusive, o Apocalipse nos ajuda entendendo a única coisa que tem que ser feita quando a gente sabe que o cordeiro que foi morto está vivo. Eles voltam. Eles voltaram. Em primeiro lugar, a última notícia vai tirar você do seu projetinho de vida. Quando eu falo projetinho de vida, eu não estou querendo com isso brincar com o seu projeto, mas dizer que é muito pequeno em vista do que Deus tem para você. Quando eles voltam para Emaús, eles estão voltando para o projetinho de vida. Comer, dormir, trabalhar, criar, morrer. Acabou. Viajar, comprar, trocar de carro, ter filho, acabou. Todo projeto, meus irmãos, que não redunda num santo engajamento apaixonado na causa do Evangelho de Cristo, é tudo projetinho. Não, pastor, mas meu projeto é fazer uma viagem para Marte. Isso é um projetinho, irmão. Você vai para Marte, eu vou para a eternidade. Não, pastor, meu projeto é ser doutor. Tem poucos médicos aí, pastor. Isso é um projetinho de nada, irmãos. Porque eu quero andar com aquele que sara todas as enfermidades, sara todas as nações. Então, vai tirar você do seu projetinho, vai fazer você dar meia volta, 180 graus, vai se juntar à igreja, foi o que eles fizeram, esses dois aqui, e marcharam até o fim, encarando o mundo, entregando as boas novas da última notícia, que Jesus Cristo ressuscitou. Meus irmãos, se Jesus ressuscitou, tudo muda, tudo mudou, está tudo bem. Jesus ressuscitou? Então você tem que dizer assim: está tudo bem. Diga: está tudo bem. Está bem não, irmãos, está maravilhosamente bem. Porque o seu representante, aquele que te representa, aquele que te substituiu, o teu dono, o teu salvador, o teu redentor, o teu pastor, o teu pai. Sabe o teu pai? Que tem coração de mãe? Ele venceu a morte. E ele trouxe essa vitória para você, para mim, para todos nós que fomos lavados e remidos pelo sangue dele. Billy Graham, antes de morrer, uma das frases que ele disse foi a seguinte: meus irmãos, fiquem em paz, eu já li o fim da história. Para os gemidos e lavados pelo sangue, vai dar tudo certo. O fim da história. Está tudo certo, está tudo resolvido. Meus irmãos, encarar a vida na perspectiva da ressurreição é outra coisa. E nós temos que viver com a última notícia: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Isso tem um afetamento, irmãos, profundo, de alcances inimagináveis
no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos problemas, nos nossos doentes, nas nossas causas impossíveis. Isso tem um afetamento em tudo. Ele ressuscitou. Você se lembra? E antes de encerrar, eu quero fazer menção a isso. Você se lembra de como ficaram os discípulos depois que viram que Jesus ressuscitou? Você lembra? E cheios do Espírito Santo foram. Você se lembra o que aconteceu com eles? Meus irmãos, eram os homens iletrados, humildes, um bocadinho de homem assim. Eles colocaram o mundo conhecido de cabeça para baixo. Eles incendiaram corações de multidões, meus irmãos, de multidões. O próprio Pedro, entenda o cenário. O próprio Pedro, no capítulo 2 de Atos, sabendo que Jesus ressuscitou, ele bota a cara, abre o peito e encara uma multidão que poderia apedrejá-lo na mesma hora, porque ele estava profanando, ele estava fazendo uma blasfêmia, dizendo que Jesus Cristo é Quírios, que Jesus Cristo é Senhor, morreu e ressuscitou. Ele encarou todo mundo, meus irmãos, porque agora ele enxerga a vida na perspectiva da ressurreição. 3.000 pessoas tiveram seus corações incendiados pelo Evangelho e disseram: nós queremos nos dobrar ao senhorio daquele que ressuscitou. Você lembra como ficaram os apóstolos, meus irmãos? Parece loucura, né? Parece loucura. Sabe o que eles diziam? Eles diziam assim: estou tão feliz hoje. Olha a frase. Olha como é que eles enxergavam a vida na perspectiva da ressurreição. Estou tão feliz hoje. Por que você está feliz? Estou muito feliz. O que aconteceu? Você encontrou a mulher da sua vida? Teu filho passou na faculdade? Você comprou um novo carro? Você conseguiu aquela promoção? Fala aí. Não, estou tão feliz hoje. Por quê? Porque eu estou sendo privilegiado em sofrer por amor ao nome de Jesus. O ressurreto, aquele que manda nas estrelas, teu nome fixou cada uma delas no seu lugar. Está entendendo? Quando eles enxergam a vida na perspectiva da ressurreição, eles olham para aqueles que queriam cortar a cabeça deles e dizem assim: olha, quero saber não. Importa obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Sabe o que eles disseram, meus irmãos? Nós não podemos deixar mais de falar, porque nós tocamos nele, nós ouvimos ele, nós estivemos com ele. Ele é o Rei da Glória e ele está vivo, ele ressuscitou. Muda tudo, meus irmãos. O apóstolo Paulo, quando escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele dizia assim: gente, nas minhas palavras, ele dizia assim: gente, não se preocupa com a morte não. Porque a morte é mais ou menos assim, olha, é o corpo terrestre que é revestido pelo celestial, e o que é corruptível é revestido de incorruptibilidade, e esse corpo que é terreno, e Deus vem, e a gente vai estar na glória. Quando ele escreve aos Colossenses, aos Tessalonicenses, ele vai dizer: olha, fiquem tranquilos, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, pois o Senhor Jesus, dada a ordem do arcanjo, tocada a trombeta, os céus se abrirão, ele descerá dentre as nuvens com poder e glória junto aos seus anjos, e ele chamará os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e irá com ele, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos e viveremos. Console o seu coração, porque ele ressuscitou. Muda tudo. Se não é para ser uma igreja da ressurreição, meus irmãos, é melhor a gente nem ser igreja. Se não é para ser crente que enxerga a vida na perspectiva da ressurreição, é melhor não ser crente. Porque o genuíno cristão, sua base está na morte e na ressurreição do nosso Cristo, onde ele ali nos trouxe justificação. A última notícia não é o médico, é o teu patrão. Essa não é a última notícia. Está atrasado. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você? Deus tem cuidado de nós. Quantos de nós já nos apavoramos, angustiamos e vivemos absorvidos por notícias atrasadas? A primeira notícia
E essa sempre vai ser a última notícia, tá? Jesus ressuscitou. E o povo de Deus diga amém.